Eu sou o pastor Marcelo Cardoso, do Instituto Adventista Paranaense. Sou o pastor Elmer Guzman. Prazer estar aqui novamente estudando juntos a lição da Escola Sabatina. O nosso objetivo é estudarmos o último trimestre de 2020 e o título da lição é Educação e Redenção. Aliás, nós estaremos estudando a segunda lição, que vem falando exatamente sobre família. Antes de começarmos a estudar a lição, então, vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e nós queremos, Senhor, agradecer por tudo que Tu és em nossa vida. E nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, precisamos compreender o que a lição tem a nos dizer e, acima de tudo, compreendermos a importância que a família tem na vida de todo ser humano. Seja conosco, nos abençoando, e tudo isso pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Aliás, a lição, pastor Elmer, ela começa com um verso para memorizar, né? E esse verso está lá em Provérbios capítulo 1, no versículo 8. A palavra de Deus diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Sabe, a lição ela vem falando sobre família. E eu sempre ouvi dizer que a família é a célula máter de toda a sociedade. É o ponto principal para que haja uma sociedade saudável. E a gente encontra exatamente esse contexto dentro da lição. O fato de que lá no antigo Israel, o povo de Deus, eles tinham ali como a educação primária, a educação básica, essa educação sendo recebida na própria família. Era através dos pais. Os pais tinham a obrigação de educarem os seus filhos. Parece que é meio diferente dos dias de hoje, né? Em outras palavras, a primeira escola era a família. Eu acredito que em dias de quarentena, assim como eu, você também deve estar percebendo como as coisas mudaram bastante. As crianças não vão mais para a escola, para aquelas que têm idade de ir para a escola, estão mais em casa. E agora essa educação domiciliar ou educação familiar entrou em pauta novamente. A gente está fazendo na prática o que o ideal divino estava dizendo. Quando Deus criou aquele primeiro casal, Ele criou justamente esse primeiro casal e colocou neste lar uma família. E uma família que funcionaria como uma escola. Olha só o que o livro Educação, página 20, diz. O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. Interessante você notar isso, né? Que aquele lar, aquela família, na verdade, era uma escola modelo. Agora, se era uma escola, fica a pergunta: o que Adão e Eva ensinavam? O que eles educavam os filhos, afinal de contas? A gente começa a entender que, com certeza, Adão e Eva, eles ensinavam os seus filhos sobre a questão da criação, sobre a questão da queda, né? do pecado, da entrada do pecado. Eles também ensinaram sobre a questão da lei de Deus, da nossa responsabilidade e o nosso dever de estarmos obedecendo aquilo que Deus determinou. Eu acho que não havia ninguém melhor para ensinar isso do que necessariamente os dois, né? Adão e Eva, não é verdade? O currículo deve ter sido fantástico, né? Morar nesse momento onde a natureza não era manchada e colorida pelo pecado deve ter sido uma coisa incrível. Quando eu viajo para um lugar e vejo uma cena de tirar o fôlego, a gente fica assim pasmado. Imagina Adão e Eva e aquele primeiro lar. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é justamente o fato de que Deus, sendo um pai de Adão e Eva se desviaram dos caminhos de seu pai. Depois, Adão e Eva, que era o primeiro casal, tiveram um filho, Caim, que também se desviou do caminho do seu pai. Então, mesmo Deus, que era um pai perfeito, não teve sucesso, talvez, se a gente colocasse dessa forma. Né? Isso, ao mesmo tempo que nos desafia, acalma o coração, porque talvez tenha algum pai, alguma mãe que esteja nos assistindo e pensando, né? Nossa, alguma coisa, onde que eu errei? Né? E fica pensando, uma dor de cabeça, aquele sentimento de culpa. Mas a palavra de Deus diz que justamente nesse plano perfeito desse primeiro casal, nessa primeira família, foi uma família disfuncional. Mas a graça de Deus, ela é capaz e ela é poderosa
para tirar essas arestas e colocar essa família de volta nos caminhos de Deus. Tão somente a gente aprende os princípios de família que a gente pode aprender nas próprias Escrituras. A gente pode compreender que nós temos um compromisso dentro da própria família, um compromisso de ensinar os nossos filhos, né? Isso compete a gente, principalmente nesses primeiros momentos da vida das crianças, onde elas necessitam exatamente de um referencial, o referencial de um pai, o referencial de uma mãe, não é verdade? Através dos exemplos que nós passamos. E, aliás, muitas vezes, pastor, a gente ensina mais pelos exemplos do que necessariamente pelas palavras. E eu fico imaginando exatamente isso que você abordou. O fato de que nós nos preocupamos em ensinar os nossos filhos, mas talvez em alguns casos você perceba que em algum momento lá, quando os nossos filhos começam a tomar algumas decisões na vida, eles tomam decisões contrárias àquilo que a gente ensinou. Foi exatamente isso que aconteceu lá com Adão e com Eva, quando eles então viram o desvio de caminho que Caim havia tomado, né? Eu fico pensando na decepção do casal, mas a gente entende que isso faz parte também, porque todo ser humano tem o direito da escolha. Com certeza. É o que você falou sobre o exemplo, é uma coisa muito marcante, né? As palavras elas falam, mas o exemplo carrega. E assim, é interessante você ver uma criança pequena, tem um menino de 3 anos, ele às vezes pega o barbeador e quer se barbear, ele está copiando o que o pai está fazendo, né? E a gente vê que os filhos, eles copiam os pais. A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, que exemplo a gente está fazendo, né? E a gente está dando, e assim por diante. A palavra de Deus, quando fala sobre educação familiar, ela tem justamente essa noção de que é na casa que as famílias, as crianças, elas vão aprender os valores, vão aprender as crenças, vão aprender as orientações de vida, né? As afeições do coração. Então, que responsabilidade digna, nobre, honrosa que um pai e uma mãe podem ter para justamente conduzir. Olha o que Deuteronômio capítulo 6 vai dizer sobre amar a lei, obedecer ao Senhor. É um texto famoso do Shema, né? Que a gente conhece como esse convite a gente ouvir o Senhor e guardar as coisas de Deus. Olha só o que diz no verso 7. Verso 6, aliás. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O que está dizendo aqui é que esse exemplo, essa instrução, ela não acontece apenas num momento específico do dia, mas é no próprio dia a dia. Quando fala, você será ensinado ou tu ensinarás. Quando você se deita, quando você se levanta, você está pegando assim, as duas pontas, em outras palavras. Você ensina no meio, em todo momento. É que nem quando a Bíblia diz, né, que Deus criou os céus, a terra e o mar. Em outras palavras, se ele criou o céu e o mar, ele criou tudo que está no meio. Então, se a palavra de Deus está dizendo que você vai ensinar esse seu filho a amar, a obedecer, quando você se levanta até que você dorme. Não é só culto matutino e culto vespertino. Você ensina o tempo inteiro. Então, a gente ensina quando a gente está no campo de futebol, quando está no mercado, quando a gente está fazendo um negócio. A gente ensina com a vida, né? É uma verdade vivida, experienciada. E não apenas uma coisa, uma fala, então, indoutrinação. Agora você vem falando sobre a questão do exemplo. E essa questão do exemplo, ela foi muito marcante na própria vida de Jesus, na própria educação de Cristo. A Bíblia não menciona assim muitas coisas sobre a infância de Jesus. Não há muita coisa na Bíblia ali. Mas a gente pode entender como Jesus foi educado através dos próprios pais, né? Existem alguns textos que nos demonstram que tanto Maria quanto José eram pessoas tementes a Deus, pessoas que estavam preocupadas em fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante é entender que eles creram desde o início na promessa que Deus havia feito para o nascimento do seu filho, né? E acima de tudo, eles pararam para ouvir a voz de Deus através do anjo. Então, a gente nota claramente de que, em algum momento ali, Jesus acabou sendo moldado até mesmo por essa personalidade, né,
dos seus pais, de Maria e de José. Quando a gente vê, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, verso 38, diz: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Meu anjo se ausenta. Mas uma característica de Maria como mãe de Jesus é que ela era uma mulher submissa. Os pais de Jesus eram submissos à revelação divina. Ambos eram submissos. Inclusive, depois, quando a gente for ver em Efésios 5, sobre a característica do homem e da mulher, volta novamente esse aspecto de ser submisso, que hoje em dia, na nossa cultura, alguém que se submete, que abaixa a cabeça, é tido como uma pessoa fraca, né? Mas na concepção da cosmovisão bíblica, o servo, na verdade, esse é o líder. Ou seja, aquele que serve, aquele que se submete, aquele que aguenta, aquele que é paciente. Esse, na verdade, é a pessoa que mostra justamente essas virtudes cristãs. Então, um aspecto de submissão à vontade de Deus. É interessante outro aspecto, que quando fala sobre Jesus como criança, né, o nosso Salvador, a palavra de Deus diz que, verso Lucas 2:51, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então, interessante, Jesus, criador de tudo, era submisso ao seu Essa é uma mestre. história bem interessante mesmo, porque se você conhece o contexto dela, você vai perceber que eles estavam voltando da festa da Páscoa para casa e no meio dessa viagem eles perceberam que tinham perdido o seu filho. Jesus estava perdido. No primeiro momento eles entendiam que Jesus estava com os seus parentes. E aí depois perguntando para um, perguntando para outro, perceberam que ele tinha se perdido mesmo. Eles achavam que estava perdido, né? E eles retornaram já 3 dias e encontraram Jesus onde, afinal de contas? Na sinagoga, falando para os principais da sinagoga. E o mais interessante, pastor, é a gente perceber no texto que aqueles que ouviam o menino Jesus, ele tinha 12 anos à época, aqueles que ouviam a Cristo se admiravam daquilo que ouviam. E eles perguntavam, afinal de contas, ele é filho de quem? De quem é esse menino, né? E a gente nota aqui a importância da boa educação que Jesus teve. Porque Jesus, em nenhum momento, ele colocou os pés na sinagoga para ser ensinado. Isso era privilégio de poucos meninos naquela época. E Jesus não teve esse privilégio. A gente entende que toda educação vieram dos pais. E principalmente da mãe, né? A mãe que ensinou a Jesus. E essa submissão, ela é justamente algo lindo, que a gente vê que é uma característica de Maria, e depois a gente vê que Jesus, ele também é submisso, ou seja, um rapaz obediente. E através dessa obediência, a gente nota que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Em outras palavras, era uma educação holística, uma educação balanceada, uma educação que não era desproporcional. Então, mesmo embora a gente não tenha tanta informação sobre a infância de Jesus, a gente tem essas características que são encorajadoras, né? Talvez tenha alguma mãe lutando com a questão de um filho desobediente, talvez um adolescente que está saindo dos caminhos, né, da família. Novamente, alguns dos valores da família de Jesus a gente pode importar e colocar em práticas nas nossas famílias hoje também. Agora, quando a gente fala de educação na família, um instrumento, eu penso, pastor, é fundamental, que é a comunicação. Ou seja, você ter um diálogo em família. Hoje está tão complicado isso, a questão do diálogo, né? Hoje, praticamente dentro de casa, as pessoas se tornam uma ilha, isolados ali. Tem uma coisinha chamada celular hoje, que tem isolado cada vez mais as pessoas. As pessoas estão cada vez mais próximas, mas cada vez mais distante. As pessoas se isolam no seu mundo, nas redes sociais, nas séries que assistem, e cada vez mais as pessoas, diante desse afastamento, se comunicam menos, falam menos entre si. E quando a gente fala sobre educação, pastor, e educação na família, essa questão do diálogo, esta questão da educação é muito importante. Agora, a gente sabe que comunicação tem tudo a ver com relacionamento, não é verdade? Sem dúvida. Para a comunicação ela ser franca e ela fluir, é necessário um relacionamento que seja sólido, que seja respeitoso. E aqui a gente deve falar de comunicação não apenas da parte verbal, mas essa comunicação sentimental, né? Será que as crianças de nossas casas,
elas, quando tem algum medo, alguma insegurança, elas podem falar Tem francamente. segurança para procurar os pais, né? Abertamente. Será que as crianças, quando elas erram, todo mundo erra, a criança Sim, ainda, ela claro, aprende errando. claro. Será que a nossa reação ou de disciplina é uma disciplina dura, áspera, desproporcional? Como a gente disciplina, como a gente administra a justiça em casa, né? De uma maneira dura, ríspida, ou de uma maneira tranquila, calma? Tudo isso acaba levantando a comunicação e o relacionamento ou diminuindo essa comunicação e o relacionamento. E a Bíblia é cheia de virtudes e princípios que nos orientam de como nós devemos viver essa vida de amor. Você veja os frutos do Espírito, né, em Gálatas capítulo 5, que são coisas maravilhosas, são virtudes maravilhosas de amor, alegria, paz, né? Daí tem a bondade, benignidade, paciência, fé, domínio próprio. Todas essas características que auxiliam para que os relacionamentos e também a comunicação ela flua melhor e faça dos nossos lares lugares seguros, lugares onde as pessoas podem se sentir amadas e, ao mesmo tempo, corrigidas quando necessário. Eu quero fazer um apelo para você que nos assiste. Eu sei que a nossa vida hoje, dentro da sociedade atual, é muito corrida. É muito cheio de tarefas, é muito cheio de atividades, mas, afinal de contas, há necessidade da nossa família termos um momento juntos. E eu queria que você pudesse pensar e refletir sobre isso. Até onde eu tenho dedicado realmente um tempo para ficar com os meus filhos, ficar com a minha esposa. Talvez a lição ela esteja fazendo você parar um pouco e refletir, sabe? Há um momento na nossa vida que nós precisamos realmente parar, pastor. E a gente poder analisar e talvez até voltar um pouquinho atrás, voltar ao aspecto de resgatar aquele momento juntos, comer juntos à mesa, né? Aquele momento em família, talvez onde você pegue um jogo de tabuleiro e está ali com os filhos. Ali você cria vínculos que vai acabar criando o quê? Confiança. Isso que você acabou de dizer para a gente. Uhum. Agora, dentro da família, a gente entende que os pais têm funções bem distintas, né? E funções que completam, uma outra completa. Você pode me dizer um pouquinho mais sobre essa questão das funções que uma mãe e que um pai têm? Essa é uma excelente pergunta. No livro de Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz em 5:22, fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E daí no verso 25 vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes esse texto é um texto que acaba sendo um texto super debatido hoje no contexto da modernidade, né? Pela falta de compreensão do que se trata. Até, né? Isso daqui, essa compreensão, né, do marido e da mulher, o marido sendo cabeça da mulher, em outras palavras, quer dizer que o marido vai mandar na mulher, quer dizer que o marido vai oprimir a mulher, mas aí já compara com Cristo e a igreja, né? Assim como Cristo lidera a igreja, a cabeça da igreja, mas Cristo se entrega pela igreja, da mesma maneira, agora o marido ele se entrega pela própria mulher. Então aqui a gente não está falando de autoridade e poder, de coerção, mas aqui a gente está falando de uma autoridade através do serviço. Então quem lidera, na verdade, é quem serve. Quem lidera, quem vence, na verdade, é quem se sacrifica. Então não é uma relação de me sirva, eu que mando nesse negócio, mas é uma relação de o mais forte é quem serve, né? Então, evidentemente, o pai, ele tem as suas funções paternas, que evidentemente cada família... Talvez até eu diga uma coisa, pastor. O pai, ele tem aquela função básica de ser assim, a imagem de Deus. Uhum. Né? A transmissão dessa imagem de Deus aos seus filhos. Várias vezes eu ouvi o fato de que o pai deve ser o sacerdote da família, né? E ele deve se preocupar com a questão espiritual da sua família, ele deve levar a sua família ao conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus, mas acima de tudo, os filhos devem ver no pai, através das atitudes, através das palavras, aquilo que Jesus é. Uhum. Isso é muito importante. A minha compreensão é que é justamente
por causa do pecado, essas distinções elas foram aumentadas, né? Antes do pecado, Adão e Eva ministravam, tinham responsabilidades iguais, eles estavam servindo a Deus, né? O pecado ele trouxe controvérsia na família e agora essas funções acabaram sendo necessárias como se fosse, né? Evidentemente que talvez estejamos falando para alguma família que seja uma família que não tenha um pai, só seja uma mãe com as crianças. Sim. E agora Deus ele capacita você a dar o seu melhor e Deus completa aquilo que falta. Ou talvez o contrário, né? Um pai solteiro que tem os seus filhos não tem esse lado da mãe sendo esse amparo. Mas independente qual que é o seu fator, qual que é a sua situação, aliás, eu acredito que na família essa comunicação e essas funções são importantes para o estabelecimento e para aproximar as nossas crianças, né, as nossas famílias de Deus. As mães, elas têm uma função assim primordial, né? O jeito meigo, carinhoso, doce, né? De aglutinar a família, de trazer os filhos mais próximo da família, mais próximo dela, na realidade, e estar ali trabalhando a formação do caráter dos filhos. Ou seja, em outras palavras, aqueles que estão nos assistindo precisam compreender uma coisa. Os dois, apesar de terem, tanto o pai quanto a mãe, terem funções distintas dentro desse aspecto da educação dos filhos, da educação no lar, essas funções elas se completam. Elas acabam se encaixando ali perfeitamente para que haja uma bela de uma educação. E quando não há um pai ou uma mãe, aí Deus ele utiliza e ele completa uma pessoa só para fazer. É verdade. A gente tem várias histórias com relação a isso. Vou ler um verso aqui, pastor Marcelo, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho que esse tópico é um tópico muito importante na questão da disciplina, sabe? O pai, ele é aquele que brinca, a mãe é aquela que brinca, mas também é aquele que puxa a orelha, aquele que coloca os limites, que mostra a direção, que aponta o erro. Evidentemente, a forma é como se aponta o erro, como se traz essa disciplina, né? A palavra de Deus tem um princípio muito bonito, que é o princípio de a gente falar a verdade em amor. Em outras palavras, falar a verdade ou mostrar o erro não é o suficiente. A gente deve fazê-lo em amor, ou por causa do amor, né? Evidentemente, os pais, as mães viveram mais, sabem a consequência de cada ação, e agora eles vão poder orientar os seus filhos no caminho correto e tirar os filhos, muitas vezes, da beira do precipício, né? As crianças, às vezes, precisam dessa disciplina de forma mais contundente, muitas vezes. Isso, sem dúvida, vai resguardar e salvaguardar muitas lágrimas, se a gente levar a sério essa... Agora, quando a gente vai para a parte final da lição, a lição vem trazendo ali o exemplo de Moisés. Ele como líder do povo de Deus, ali conduzindo o povo à terra prometida, a Canaã, e de repente, ali dentro daquele cenário, antes de entrarem na terra prometida, Moisés já vai trabalhando com o povo para que eles pudessem, assim, recordar tudo aquilo que Deus havia feito. Já havia passado bastante tempo da saída do povo do Egito. E eles estavam ali vislumbrando a terra prometida. E Moisés começa a falar daquilo que Deus havia operado, tantos milagres, tantas maravilhas, o amor, a bondade de Deus, tudo isso Moisés falava ao povo. E a gente começa a compreender que esse também, pastor, é o nosso papel dentro da família, né? É lembrarmos isso aos nossos filhos constantemente, você não acha? Toda família tem uma história, uma tradição. E agora os pais eles vão poder lembrar constantemente as histórias e as tradições da família. Evidentemente, às vezes, como na história mostra, né, nós escondemos os nossos erros e apenas valorizamos os nossos acertos. Mas mesmo dos erros que a gente comete no passado, isso mostra que nós somos humanos, somos falhos. Às vezes a gente coloca para os nossos filhos a ideia de que a gente é perfeito e a gente não é. A gente vacila também.
Mas os filhos conseguem se comunicar com a gente quando a gente valoriza as nossas histórias, por mais que essas histórias sejam marcadas pelo pecado ou por desacertos da vida, e cada um tem os seus desacertos, né? No caso de Moisés, é bonito ver como Moisés ele fala, lembra-te das ações graciosas de Deus, como Deus tirou o povo com seu braço forte. Nós éramos escravos na casa da servidão, mas o Senhor nos libertou. Em outras palavras, o pai, o mais velho, ele está constantemente lembrando da história da família. E a gente pode falar da nossa história da família nuclear e também a gente pode ampliar falando da nossa história da família espiritual. Quando a gente abre as escrituras e conta que a gente faz parte desse povo, os nossos filhos conseguem se ver nessas histórias, se ver como Israel, se ver como igreja, se ver como esse povo jornadeando pelo deserto. E, evidentemente, essas histórias do passado, essas memórias, elas vão criar uma identidade. Os filhos vão pensar e vão chegar numa realização que eles fazem parte de algo maior do que eles mesmos. Eu acho que isso faz uma família forte. Essa sensação de que eu faço parte de algo que é maior do que eu mesmo. Eu sou aceito nesse núcleo, né? Eu nunca me esqueço, uma pessoa que a gente confia bastante, uma vez estava ensinando a gente como disciplinar. Por exemplo, e a pessoa falou, às vezes a gente coloca tudo na segunda pessoa do singular, né? Você, para de fazer isso. Criança, não grita. E a pessoa falou, não, sabe como que se faz? Falou o seguinte, olha, Thomas, na nossa família a gente não grita. De repente o foco não está mais no menino, nele, mas está. Sim, na família. Você é parte de uma família. Sim. Você é parte de algo que é maior do que você mesmo. Eu acho poderoso isso, porque quando a gente vai para as coisas de Deus, é a mesma coisa. A nossa identidade não está no Elmer, na minha família nuclear. Não. Eu faço parte de algo maior do que eu mesmo. E isso traz encorajamento, isso traz um empoderamento, né, e mostra uma direção para onde nós estamos indo. Eu queria aproveitar para tocar em 2 pontos que você mencionou e falar aqui para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. O primeiro é o fato de que nós, como pais, nós devemos dizer para os nossos filhos aquilo que Deus fez na nossa vida. Todo mundo tem um bom testemunho para dar, né? Da transformação e da redenção de Deus, agindo em nós. E é muito bom quando a gente passa isso para os nossos filhos. A gente demonstra para os nossos filhos esse Deus poderoso, que pode agir diretamente e age mesmo na vida do ser humano. E o segundo detalhe que eu gostaria que você prestasse bem atenção é a importância que nós devemos dar de não somente estar falando, mas também pegar os nossos filhos, e com certeza eu falo para líderes da igreja, pessoas que vão à igreja, que têm suas funções na igreja, por que você não pega o seu filho e mostra para ele aquilo que você faz na igreja? E como isso é importante, como você gosta disso, que você não faz isso por fardo, mas você pega o seu filho e talvez o leve para dar um estudo bíblico com você, né? Ou até mesmo fazer uma visita a alguma pessoa, levá-lo para visitar alguém no hospital. É muito importante a gente não ficar somente nas palavras, pastor, mas também agirmos na educação através de atitudes, através de ações mesmo práticas, né? Para que isso acabe ficando inculcado na cabecinha deles. Bem, a lição está terminando e essa lição muito interessante. Eu não sei se esse é o seu sentimento, pastor, e aqueles que estão nos assistindo aí, mas a sensação que dá é que a gente poderia aqui falar horas e horas, né, sobre esse tema maravilhoso que é a família. E a gente entende a importância que a família tem dentro desse contexto maior que é a salvação. Vamos finalizar então, pastor Marcelo, com uma oração e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas casas, as nossas famílias. Afinal de contas, nós estamos aqui por eles. Convido você a fechar os seus olhos para junto orarmos. Senhor nosso Deus, nossa gratidão, ó Pai, porque o Senhor nos encontrou nas trevas e com a Tua luz poderosa iluminou a nossos corações e também as nossas famílias. Ó Pai querido, neste momento, certamente reconhecemos que as nossas famílias somos disfuncionais, de uma maneira ou de outra, ó Pai. O Senhor nos criou perfeitos, mas nós escorregamos de Tuas mãos, confiando em nossos próprios juízos e julgamentos e nos desviando de Teus caminhos.
Mas agora, ó Pai, pedimos para que o Senhor resgate cada família que está aqui. Assim Nos seja. dê sabedoria, abençoe e empodere cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã, e que nossos lares, ó Pai, possam ter paz, tranquilidade e os frutos do novo nascimento. Amém. Nos confiamos em Tuas misericórdias e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.